Amém. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos nesta noite. Confesso que, como o pastor falou, tentei fugir de várias formas, aquele jeitinho que a gente tenta dar, Mas o Espírito de Deus, nosso Deus, ele não dá jeitinho, Então, ele está no controle de tudo. E se eu estou aqui nesta noite é porque Ele permitiu, é porque era a vontade dEle. E eu estou muito feliz, me sinto sempre honrado de poder transmitir a palavra do Senhor. Seja para uma grande multidão, para muitas pessoas, como nesta noite, seja para 2 pessoas apenas na escola bíblica, lá em Francisco Beltrão, que está acontecendo na nossa garagem de casa. Para mim é sempre uma honra transmitir e compartilhar o Evangelho de Cristo. Amém? Eu quero que você se coloque em pé nesta noite. Quero que você abra a palavra do Senhor comigo no livro de Cântico, livro de Cantares, lá no seu capítulo 8. Cântico, ou Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. No seu capítulo 8, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Quem dera que você fosse meu irmão, amamentado aos seios de minha mãe. Se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezaria. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Tua presença. Pedimos a Tua graça, a Tua direção sobre as nossas vidas. Venha abrir as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos entender e receber a Tua palavra, Pai. Faça a Sua vontade, faça o Seu querer nesta noite, ó Pai. Nós Te adoramos, nós Te honramos, ó Pai. Tu és bem-vindo neste lugar. Em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar nesta noite. Dou honra ao pastor Anderson, que está aqui, aos ministros que estão no altar, pastor Aníbal, Breno Renato, pastor Carlos Ananias. Sou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Parece que já faz tempo, desde a última vez, mas só faz 4 meses, Vai fazer 4 meses, então, que nós fomos para a cidade de Francisco Beltrão. Deixa eu ir um pouquinho para cá, porque senão os irmãos estão ali não me enxergam. E confesso que é um desafio para nós, Então, apesar de nós sempre estarmos envolvidos nessa parte do ensino, conhecimento bíblico, mas quando a gente chega numa cidade que não tem nenhuma igreja, que ou é nós, a gente se depara e fala assim, poxa, o que eu vou fazer com tudo aquilo que eu sei? Como que eu vou aplicar isso? Porque nós precisamos convencer as pessoas de que elas precisam de Cristo. Nós precisamos convencer as pessoas de que elas precisam ouvir o Evangelho de Deus. E esse está sendo o nosso desafio, fazer as pessoas compreender isso. E a nossa luta, como a própria palavra de Deus diz, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século. Então, muitas pessoas que estão no mundo, eles estão não possuídos, mas eles estão sob influência do inimigo. E muitas vezes eles estão cegos, estão surdos. E nós precisamos ser intercessores por essas almas, para que elas possam chegar ao pleno conhecimento de Deus. Mais uma vez é um prazer estar com os irmãos e hoje, vendo a minha esposa aqui falando um pouco, é sempre um prazer ouvi-la, falando aqui falando no microfone, ensinando. Então, Deus ele tem sido bom para comigo, apesar das minhas limitações. Ele me preparou uma esposa que sempre está ao meu lado, que sempre está me auxiliando, que apesar das dificuldades, então ela sempre está comigo. Então, eu sou como se fosse o 5º bebê dela, muitas vezes. Ainda bem que ela não precisa trocar minhas fraldas, Graças a Deus por isso. Mas ela tem me ajudado muitas vezes a vestir uma roupa, quando eu saio do banho, a me secar, a me vestir, me aprontar. E ela nunca tem reclamado, Então eu sou muito grato a Deus pela vida dela.
E o casamento, muitas vezes, é isso, né? O casamento não é flor, não são flores, como aquelas irmãs que adoram dorama, nada contra, né? Nunca assisti também, só ouvi, mas o casamento, ele não é um dorama, né? Infelizmente, poderia ser, né? Poderia ser, mas ele não é esse mar de rosas, tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, e talvez a gente nunca parou, talvez a minha esposa, quando ela disse assim, olha, quando o pastor pediu para ela repetir, ó, na saúde e na doença, talvez ela na hora ela não parou para pensar nisso, né? E talvez muitos dos que casaram recente, dos que estão para casar, é muito sério quando a gente fala isso, olha, estarei contigo na saúde e na doença. A gente não espera por isso, mas isso, nós estamos sujeitos a isso. Isso pode acontecer para quando nós estamos. Um casamento, ele é isso, né? O casamento, ele é isso. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque é justamente sobre isso que eu vou ministrar nesta noite, né? Então, quando eu e minha esposa, nós casamos em 2017, né? Os dois eram saudáveis, né? Nós dois eram mais jovens, né? Eu tinha 22 anos, 23. A minha esposa tinha 19, eu devia ter 22 ou 23 anos. Hoje já estou com 31, ela já está com 28, vai fazer, né? Agora. E éramos jovens, cheios de energia, cheios de planos, né? Para fazer, para acontecer. E nós nos casamos em 2017, daí 2018, começaram alguns probleminhas, 2019... Aí, 2019, começou a provação. Então, não foi muito tempo depois, né? Se a gente for pensar. 2017 para 2019, 2 anos. Então, começaram a vir as dificuldades na parte da nossa saúde, da minha principalmente. Graças a Deus, ela é saudável. Espero que ela continue assim. Oro para que Deus conserve ela saudável. Porque meus filhos, nós precisamos dela, né? O Senhor tem nos dado graça. Graças a Deus. E começamos com as nossas dificuldades e a nossa vida, ela meio que virou de ponta cabeça, né? Virou de cabeça para baixo, mas isso não afetou a nossa fé, muito pelo contrário, somente fortaleceu. Isso não afetou a nossa união, o amor para com o outro, somente fortaleceu, né? Porque o amor é isso. O amor, a Bíblia diz em Coríntios que ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor verdadeiro, ele é isso. Então, o amor verdadeiro, irmãos, ele não é uma paixão, né? Porque todos nós, eu creio que quando nós conhecemos as nossas amadas ou os nossos amados, nós casamos com essa pessoa não porque nós amamos ela, porque o amor não tem como se desenvolver de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um ano para o outro. Nós, muitas vezes, casamos pela paixão, né? Então, a paixão é aquela, sabe quando você joga gravetinho na fogueira? Vem o graveto, você joga, o que vai acontecer quando você joga graveto na fogueira? Levanta aquele fogo alto, né? Parece que nunca vai acabar, não é verdade? Mas logo passa o tempo e aquele fogo se abaixa. A lenha já é diferente. Se você joga uma lenha grossa na fogueira, não vai fazer aquele fogareiro muitas vezes, mas vai manter-se. O fogo vai manter aceso. Então, o amor é isso, né? A paixão, ela é o gravetinho. E ela não pode acabar, mas ela não é ela que vai dar sustentação para o casamento. O que vai sustentar o casamento é o amor, né? É a decisão de amar. E amor, como eu acabei de falar, ele não é um sentimento apenas. O amor, ele é uma decisão. Então, eu decido amar. É uma escolha que eu faço. E o nosso amor para com Deus é a mesma coisa. Nós decidimos amar a Deus. Nós escolhemos amar a Ele. Nós escolhemos receber a Ele, servir a Ele, ser servos dEle. Quando nós chamamos eles de Senhor, Deus de Senhor, nós estamos dizendo assim, o Senhor é o meu dono. Eu estou aqui porque eu te amo. Estou aqui porque eu quero estar perto de ti. Isto é o amor. Isto é o amor. E o texto de Cantares, ele está falando um pouco sobre este amor. Há um tempo atrás, eu ministrei aqui na igreja, em Cantares, capítulo 5, né? Nós falamos sobre esse texto. E esse texto que eu ministrei da última vez, ele fala de um amor mais
imaturo, talvez. Um amor mais inicial, ele tem aquela paixão, aquele desejo, sabe? Quando são namorados, que quer sempre estar pertinho, né? Quer sempre estar junto e manda mensagem, não vê a hora do outro mandar mensagem. Geralmente, namorados, noivos são assim. Mas depois que casa, não é que acaba isso, mas é que nós amadurecemos, né? Então, o amor, ele amadurece. E fica um pouco diferente. Então, o livro de Cantares, ele vai retratar o amor justamente desta forma. O amor mais imaturo, de um homem, de uma mulher que se conhecem, que são noivos, que estão ali no processo. E o livro de Cantares finaliza, então, com o capítulo 8. E esse capítulo 8, ele vai trazer, então, o retrato fiel do que é o amor maduro entre Cristo e a sua igreja, entre Cristo e a sua noiva. Ele vai retratar aqui justamente o que acontece entre o relacionamento que nós temos para com o nosso noivo, amém? E o capítulo 8, versículo 1 vai dizer assim, nós acabamos de ler: quem dera, vou ler ali, quem dera, tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Por que o livro esse capítulo começa dessa forma? Com a noiva falando sobre isso. Na cultura oriental, demonstração de afeto quando você ainda não era casado era proibido, não era aceito. Você não poderia abraçar, você não poderia beijar, você não poderia nem mesmo dar as mãos para aquela pessoa, né? Se você não fosse casado, e até mesmo os casados, não era muito aceito essa demonstração em público de afeto e de carinho. E quando ela fala isso, quando a noiva fala isso, ela fala: olha, eu queria, tomara fosses, que você fosse o meu irmão. Por quê? O afeto, a demonstração de afeto entre irmãos, na cultura oriental era aceito. Os irmãos poderiam se abraçar, os irmãos poderiam se beijar, poderiam dar as mãos, poderiam demonstrar afeto um para com o outro em público. E os jovens casados, os noivos, os namorados não podiam fazer isso. Então ela está retratando exatamente isso. Olha, meu Senhor, eu queria que você fosse meu irmão, porque assim eu poderia demonstrar para todo mundo o amor e o carinho que eu sinto por ti. E quando nós falamos do nosso relacionamento com Cristo, é a mesma coisa. Quem dera que todos nós tivéssemos esse sentimento de um amor tão grande para com Deus, um amor tão violento e poderoso dentro de nós, que não ficasse apenas nas quatro paredes, mas que este amor pudesse ser demonstrado para aqueles que estão lá fora. É este o desejo da noiva em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Ela deseja demonstrar o afeto e o carinho para com o noivo, para os outros. Ela quer que os outros vejam o quanto ela o ama. E o Senhor requer isso de nós muitas vezes. Muitas vezes falta isso de nós. Que os outros vejam o amor de Deus em nossas vidas. Que os outros vejam o quanto nós amamos a Ele. O quanto nós desejamos estar com eles. E nós amamos tanto a Deus que os outros olham para nós e percebem o amor de Deus refletindo em nossas vidas. Este amor em público, este amor demonstrado para aqueles que estão os assistindo. E o versículo 2 ele continua. Vamos ler o finalzinho do versículo 1. Se eu o encontrasse na rua, eu poderia beijá-lo e não me desprezariam. Eu o levaria para a casa de minha mãe, e você me ensinaria, e eu lhe daria de beber vinho aromático e o suco das minhas romãs. Agora o amor, o relacionamento entre o noivo e a noiva já fica um pouco mais sério, porque a noiva agora ela sai de uma demonstração pública de carinho, de uma demonstração pública de amor, e ela agora deseja levar o noivo para a casa de sua mãe. Por que para a casa de sua mãe? Por que para a casa da mamãe?
Porque não sei os irmãos, quando nós estamos na casa da mãe, não tem um sentimento de intimidade, de que a gente não fica mais à vontade na casa da mãe? Irmão, não sei se com os irmãos acontece isso, mas comigo acontece. Quando eu estou na casa da minha mãe, parece que eu nunca saí de lá. Eu me sinto à vontade na casa dela. Eu me sinto à vontade na casa da minha mãe. É um lugar de intimidade. É um lugar de relacionamento. Nós não levamos todos para a nossa casa. Não é todo mundo que a gente encontra na rua, a gente leva para a nossa casa. Não. Nós levamos para a nossa casa, sentamos à mesa, apenas aqueles que nós queremos ter o quê? Comunhão. Um relacionamento. Então, a casa da mãe, ela traz essa representatividade de uma intimidade, de um relacionamento um pouco mais íntimo. Então, a noiva, ela não quer uma demonstração apenas pública. Ela não quer algo apenas exterior, dizendo, olha, eu sou crente. Olha, eu sou cristão. Olhem para mim, olha para as minhas vestes. Olha para como eu me visto. Se você olhar para mim, você vai ver que eu sou cristão. Não, ela agora quer levar para a casa da mãe. Ela quer um relacionamento mais íntimo com ele. Ela quer uma conversa mais profunda para com o seu amado. Eu levaria para a casa da minha mãe e você provaria das especiarias, das romãs que eu teria para te oferecer. E olha o que ele continua. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Olha o grau de intimidade que ela está demonstrando aqui. Eu só quero deixar algo bem claro, que aqui, no capítulo 8, a noiva e o noivo, apesar de serem chamados assim, eles já estavam casados. Só que na cultura oriental, não era assim, você casava e no mesmo dia você já ia morar junto com a pessoa. O casamento, ele podia levar meses até que eles pudessem morar juntos. Era diferente um pouco a cultura. Então, eles já estavam casados, mas ainda não estavam. Tá? Eles se encontravam muitas vezes, mas depois eles já tinham que se separar. E assim acontecia, era cultural deles acontecer desta forma. Então, a noiva, ela queria levar agora o noivo para a casa de sua mãe. Ela sai dessa demonstração pública, vai para a casa da mãe, mas ela ainda demonstra um pouco mais de intimidade para com o noivo. A Bíblia diz que ela agora está no quarto, deitada, debaixo da sua mão esquerda. Está debaixo da cabeça dela. E ela está agora numa posição confortável, junto do seu amado. E é isso que o Senhor quer de nós. Quanto tempo faz que muitos de nós não nos achegamos num lugar de intimidade com o nosso noivo, num lugar de intimidade com o nosso amado, e podemos sentir o abraço dele, podemos sentir o afago dele em nossas vidas. Muitas vezes a nossa demonstração de afeto para com Cristo, ela só está no público. As pessoas olham para nós somos cristãos, vamos à igreja, estamos demonstrando carinho. Olha, eu amo a Jesus, eu sou cristão, vamos à igreja comigo. Levantamos as nossas mãos durante o culto. Mas há quanto tempo faz que nós não entramos no nosso quarto de intimidade com Ele? Quanto tempo faz que nós não sentimos o abraço dEle em nossas vidas? Quantas vezes eu já fiquei distante do meu mestre, já fiquei distante dele, já fiquei distante do carinho dele, já fiquei distante do abraço dele. O amor para com o nosso noivo, ele não pode ser apenas um amor de aparência. Ele é importante, irmãos. É importante que as pessoas olhem para nós e elas reconheçam que ele é um cristão. É importante que as pessoas olhem para a forma como nós nos vestimos e elas enxerguem algo diferente em nós. É importante que as pessoas olhem para nós e a maneira como nós falamos, elas percebam algo diferente em nossas vidas. É importante essa demonstração pública de afeto.
E era isso que a noiva desejava ter para com o seu noivo. Mas é tão importante quanto é o nosso momento de intimidade com Ele. É o nosso momento que nós estamos a sós com o Senhor. Que nós estamos a sós no quarto com o Mestre, sentindo o abraço dEle, sentindo o carinho dEle, sentindo as palavras dEle para conosco. É no momento de intimidade, é no momento que eu estou na minha casa, que eu estou sentado à mesa, que eu estou no quarto, que eu falo e converso com a minha esposa, que eu conto para ela muitas vezes as dificuldades que eu estou sentindo, as dificuldades que eu estou tendo, e ela a mesma coisa, de maneira recíproca, ela conta para mim também. A casa, o quarto, é um lugar de intimidade. É um lugar de confidencialidade. E será que todos nós estamos tendo este momento com o nosso noivo? Com o nosso mestre? Com o nosso Senhor? O amor, quando ele é verdadeiro, ele deseja estar perto. Ele cuida. O amor, quando ele é verdadeiro, ele tem diálogo. Ele tem confidencialidade. Se eu digo que amo a Cristo, mas não tenho intimidade com Ele, eu estou mentindo. E eu estou enganando a mim mesmo. Se eu digo que eu amo ao meu Senhor, e eu quero estar para sempre com Ele, e eu não tenho intimidade com Ele, eu estou me enganando. Estou enganando aos outros que estão me ouvindo. Eu estou vivendo de aparências. O amor a Deus, ele requer intimidade. Ele requer compromisso com Ele. Amém? Toma uma água aqui. Glória a Deus. Nós vamos continuar. Estou saindo da introdução, acho que vai dar tempo. Verso 4. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão e nem despertarão o amor, até que este o queira. Filhas de Jerusalém, eu quero que vocês jurem agora. Pelas gazelas, eu quero que vocês jurem por tudo aquilo que é mais precioso, que vocês não acordarão, que vocês não despertarão o amor, até que este de livre e espontânea vontade o queira. Como eu disse, ela está dizendo aqui, está trazendo para nós que esta comunhão com o noivo, que esta comunhão com Cristo, esse desejo de estar com Ele, este desejo de ter intimidade com Ele, de estar na igreja todos os fins de semana, de estar no nosso quarto de oração, tendo a nossa intimidade com Ele, este amor, ele não é algo forçado, ele não é algo imposto. E ela está pedindo aqui, clamando, olha, filhas de Jerusalém. E Jesus está dizendo agora, ó amada igreja do Senhor, eu peço e eu rogo, por favor, não despertem o amor até que este o queira. Ou seja, estejam comigo, me amem, não porque é algo imposto, não porque é agradável somente a ti, não porque todo mundo está fazendo, mas eu quero que você me ame porque é uma escolha sua, porque você escolheu estar comigo, porque você escolheu acordar para mim, você escolheu despertar para mim. Sabe qual que é a diferença que isso faz nas nossas vidas? Porque quando eu escolho amar a Cristo, quando é uma decisão minha amar e estar com Ele, e eu não estou influenciado por
por nenhum outro, por nenhuma pessoa, por nenhuma outra atrativo, mas somente o meu amor a Ele. Nada nesta vida vai me fazer me distanciar dEle. Nada nesta vida me faz querer ficar distante dEle. Nada nesta vida me faz querer estar longe da presença dEle. Hoje, muitos se afastam da presença do Senhor. Muitos se afastam dos caminhos do Senhor. Muitos ficam longe dEle. Porque o amor não acordou por livre e espontânea vontade. Foi despertado por alguém. Talvez entraram para a igreja pelas amizades. Talvez começaram a servir a Cristo pelos atrativos que a igreja tinha. Pelas promessas, muitas vezes, que foram dadas a esta pessoa. E ela veio com toda a sede. Mas o amor, ele precisa acordar por livre e espontânea vontade. Nós precisamos escolher amar a Cristo. Porque eu comecei falando do casamento. Como eu disse, nós começamos saudáveis, cheios de sonhos, cheios de projetos, mas que não eram talvez os planos e os projetos de Deus para nós. Então a minha esposa, ela casou com um Israel diferente do Israel que é hoje. Ela casou com um Israel saudável, forte, que corria, que fazia, que tomava conta das coisas da casa. E esse Israel, por permissão de Deus, não está mais aqui. É esse Israel que você está vendo agora. Dependente dela. Mas ela escolheu me amar. Ela escolheu estar comigo. E ninguém forçou isso. Os irmãos conseguem compreender isso? A dificuldade veio, mas o amor, ele permanece. Porque o amor, ele precisa ser uma escolha. Eu escolho amar. O casamento é isso. Nós escolhemos amar todos os dias. Existem desavenças? Existem sim. Sempre vão ter. Mas cada vez que eu vejo um casal de cabelinho branco, 30 anos de casado, 40 anos, 50 anos, eu me pergunto, quantas vezes eles já tiveram que se perdoar para chegar até ali? Quantas vezes? Quantos perdões já não tiveram que existir? Não é verdade? É verdade. Bastante, né? Quantas vezes? Perdoar, irmãos, muitas vezes não é fácil. Eu acho que nenhuma vez, nenhum momento é fácil. Perdoar é uma decisão, é uma escolha. Nós precisamos escolher perdoar. Deixar para lá. O perdão, ele está mais relacionado a nós do que a pessoa que nos fez o mal. Então é mais a questão nossa. Nós precisamos escolher perdoar. E o casamento é isso. O nosso relacionamento com Cristo é isso. Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. Ele nos ama. Ele entregou a sua vida por nós. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele viveu, sofreu. Mas Ele fez isso por nós. Porque Ele nos ama. O amor, ele envolve sacrifícios. De ambas as partes. E a parte do noivo ele já fez. O que é um sacrifíciozinho para nós? Para com ele. E o texto continua. Quem é
esta que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que a noiva, ela não estava no jardim, ela não estava no oásis. A noiva, a amada, ela estava no deserto. Estava no deserto. E o deserto não é um lugar legal de ficar. O deserto não é um lugar bom de se estar. O deserto é um lugar de provação, como foi falado hoje. É um lugar de escassez, muitas vezes. De comida, de água. Não é um lugar legal de se estar. Mas a noiva do amado, ela estava no deserto. E a visão de quem está escrevendo esta palavra maravilhosa está dizendo: olha, quem é esta que sobe do deserto? Apoiada no seu amado. Sabe o que isso me ensina? Que o deserto, ele não é para sempre. O deserto, ele não é para a vida toda. O deserto, ele é passageiro. A noiva, amada, desejada pelo noivo, ela estava no deserto. Então, nós vamos passar pelo deserto. Nós precisamos muitas vezes estar num momento de escassez. Mas não quer dizer que o noivo não nos ama. Ele nos ama sim. Tanto é que nesse texto, o noivo veio buscar a sua noiva. E agora aquela que estava no deserto, no lugar de escassez, de sofrimento, agora está apoiada, abraçada no seu amado. O noivo veio buscar a sua noiva. O noivo veio buscar a sua amada. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo uma leitura rápida. No livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 11, desculpe. 2 Coríntios, no seu capítulo 11. Versículo 23. 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmam que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 39. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens e muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios e em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique escandalizado. Se tenho de me gloriar, eu vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Aqui está a vida de Paulo, um dos grandes apóstolos, servo de Cristo. Muitos foram curados, pessoas restauradas, a asa inteira alcançada pela vida deste homem. O maior dos apóstolos e dos ministros de Cristo.
E olha como foi a vida deste homem. Será que foi fácil? Será que foi tranquila? E o texto não diz. Mas você sabe qual foi o fim do apóstolo Paulo? Decapitado em Roma. Cortaram a cabeça dele em Roma. Aí você olha para a vida de Paulo, se for para as nossas métricas, você pode dizer que foi um fracasso. Não. Porque o próprio apóstolo ele fala, olha, porque eu tenho por certo, porque eu tenho certeza dentro de mim, que as aflições deste tempo presente, as aflições que eu sofro nesse tempo presente, elas produzirão para mim um eterno peso de glória. E o deserto que nós temos que passar muitas vezes nesta terra, muitas vezes pode ser que ele não vai acabar nesta terra. Pode ser que essa terra seja o nosso deserto, mas haverá um dia em que olharão para nós e vão dizer: quem é esta que sobe do deserto? Quem é esta que sobe do deserto abraçada no seu amado? Quem é essa que está apoiada no seu amado? Somos eu e você, a noiva do Cordeiro. A vida muitas vezes não é fácil para nós. Os problemas e as dificuldades podem vir. E eu não estou aqui para te desanimar, eu estou aqui para te encorajar. Permaneça firme, permaneça constante, permaneça nele, porque ele sabe o que eu e você precisamos, ele sabe aonde eu e você conseguimos chegar. Quem é essa que sobe do deserto, apoiada no seu amado? Meu amado irmão, eu não quero romantizar o Evangelho. Eu não estou aqui para romantizar. O Evangelho não é para ser romantizado. O Evangelho é para ser vivido. O Evangelho é para ser anunciado. É para ser pregado nos quatro cantos desta terra, para aqueles que nunca ouviram. Mas muitas vezes isso vai requerer de nós sacrifícios, dificuldades, naufrágios, açoites, apedrejamentos. Mas isto é o Evangelho. Amados, eu sei que a qualquer momento, irmãos, a qualquer momento, o Senhor pode olhar para mim e Ele pode dizer: Israel, levanta essa cadeira aí. E eu posso sair correndo no meio dessa igreja, no meio da minha casa. Eu sei que a qualquer momento o Senhor pode, e o Senhor vai fazer. Eu sei disso, eu creio nisso, eu tenho fé nisso. Mas a minha esperança em Cristo não está apegada nisso, irmãos. O meu amor para com Cristo não é condicionado a isso. Se Ele fizer, aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. Se Ele não fizer, aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu escolhi te amar, eu escolhi estar contigo, independente das lutas, independente das dificuldades. Eu escolhi a Ele. É uma decisão, irmão. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você, irmão. Cristo não pode vir e te forçar a nada, senão não é amor. Você precisa escolher a Ele. Paulo e Silas estavam na prisão, açoitados, algemados. Mas o que eles estavam fazendo lá? Adorando e louvando a Deus. Por quê?
Por que eles adoravam e louvavam a Deus no meio de uma prisão, com as costas todas abertas, ardendo, em pé, a noite toda? Porque o que eles sentiam pelo noivo não era paixão, mas era amor. Genuíno, verdadeiro. Eles haviam escolhido estar com Ele. Eles escolheram a Cristo. Eles escolheram estar com Ele. E o texto continua. Verso 14. Vamos voltar lá para o... Não, verso 14 não. Verso 6. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. Olha o que está acontecendo aqui. Ela está clamando para que o noivo agora coloque o que nela? O selo. Ó meu amado, eu estou aqui neste deserto, estou aqui neste lugar, meu desejo é estar contigo, mas enquanto isso não acontece, enquanto isso não ocorre, por favor, coloca o teu selo sobre mim, sela-me, porque o amor é forte como a morte. Sabe o que é a morte? A morte, né? Ela é inevitável. Se Cristo não voltar para buscar a sua igreja, ela é inevitável para todos nós. Não é possível evitar a morte. Você pode ter R$1 na conta, como você pode ter 3 trilhões de dólares na conta. A morte, ela é inevitável para todos. Vi a notícia de uma senhorinha lá do interior do Nordeste, bem pobrinha, casa de pau a pique, 115 anos. E eu vejo bilionários lutando contra o câncer, sendo vencidos por ele. Jovens. Perceba como que a morte, ela é inevitável. Até essa senhora que parece que é imortal, até a rainha Elizabeth, que a gente achava que era imortal, morreu. Acabou o tempo dela. E ali está fazendo um comparativo. Olha, o amor, ele é tão forte como a morte. Ele é forte. Ele é inevitável. O amor, ele é forte como a morte. Ele é duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo. São veementes labaredas. Então o que ela está falando aqui? Olha, o amor é isso, mas o ciúme, sabe? Aquele zelo, aquele cuidado, é desses ciúmes que o texto está falando. Ele é como labaredas de fogo, como chamas veementes. O noivo, Cristo, ele tem ciúmes da sua noiva. Ele tem ciúmes de nós. E os ciúmes, o zelo que ele tem para conosco, são como labaredas de fogo que consomem. Ele não gosta quando eu e você temos partes com este mundo. Ele não gosta quando a sua noiva se corrompe com as coisas desta vida. Ele não gosta quando a sua noiva tem parte com este mundo. Ele gosta de exclusividade. O ciúme é isso. O amor é tão inevitável como a morte. Ele é tão forte que fez com que o próprio Deus descesse até esta terra, se manifestasse em carne e morresse por mim e por você, ressuscitasse ao 3º dia e nos trouxesse vida, nos desse o selo do Espírito Santo sobre nós. O amor, ele é forte, ele é inevitável como a morte, mas os ciúmes, ele é como chama, queima. Deus não gosta de dividir a sua glória com ninguém.
E o texto continua. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. Receberia apenas o desprezo. O meu orgulho me tirou do jardim. O seu amor colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia, pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, é uma escolha. Eu quero conhecer Jesus. Mais uma vez, eu quero conhecer Jesus. Você quer conhecer Jesus? O amor, ele não pode ser comprado, mas o amor, ele é uma escolha. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Olha, irmãos, olha o amor. O meu amado é entre todos os atrativos que este mundo pode me oferecer, entre tudo que eu possa receber, o meu amado Ele é o mais belo entre milhares e milhares. Eu não trocaria o meu amado por nada neste mundo. Nada neste mundo me faz me afastar da presença dEle. Eu quero que você se coloque em pé nesta noite.